Nós desejamos aos queridos a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Certa vez perguntaram para mim, por que o Senhor usa um esboço? Aqui tem as ideias principais daquilo que nós vamos estudar. E eu aprendi com o meu professor de homilética, ou seja, de pregações. Ele dizia, para você não começar falando da crucificação e terminar no nascimento. Inverter a ordem dos fatos. Então nós temos aqui e nós vamos fazer um estudo com os irmãos sobre as marcas de um encontro com Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Aos Gálatas era uma região chamada Galácia, onde havia algumas igrejas de Jesus Cristo ali. E Paulo então escreve uma carta doutrinária, profundamente doutrinária, porque ali o cristianismo naquela região corria o risco de ser sufocado pelo judaísmo. E Paulo então escreve essa carta doutrinária destacando que o pacto do Calvário, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, é superior a todas as regras cerimoniais do Antigo Testamento. Juntos. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento. É um momento do culto, é um momento solene, é um momento, ó Deus, do nosso aprendizado, é um momento da nossa meditação. Senhor, nos auxilia através da ação do Teu Espírito Santo, trabalhando em nosso psique, em nossas mentes, Senhor. Nós oramos agradecidos por esta bênção da meditação no Teu amor, na Tua graça, misericórdia, nos Teus ensinos. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Lá em Gênesis 32, a partir do versículo 22, nós lemos que Jacó teve um encontro com um anjo no vale chamado Vale de Jaboque. E daquele encontro que ele teve com um homem, ali um anjo assumiu a forma humana e lutou com Jacó, depois que ele havia já passado seus familiares, seus bens, e ele havia ficado só. E nessa luta, a Bíblia diz que o anjo só prevaleceu contra Jacó, porque tocou a juntura da coxa de Jacó. E Jacó, ele percebeu que aquele não era um varão comum, não era um homem comum, era um homem especial, era um anjo. E ele então disse, eu não te deixarei ir se me não abençoares. E a Bíblia diz que o anjo o abençoou. E já havia despontado o amanhecer e a alvorada, e o anjo desapareceu. E Jacó sai daquele encontro, e a Bíblia diz que ele saiu mancando. Saiu mancando daquele encontro, daquela luta. E naquele dia, o nome dele também foi mudado para Israel, aquele que luta com Deus, ou seja, junto com Deus. Porque quando nós ouvimos luta com Deus, pensamos que é um contra o outro. Não, ele luta com Deus, junto com Deus, a favor de Deus, pelo reino de Deus, e para
a sua glória e a sua honra. Nós entendemos então que ele saiu com uma luxação na perna, né? Mas abençoado. Mais abençoado, isso é que é importante. Antes ele vinha com o coração cheio de preocupações, com o coração ainda que antecedia aquele encontro com Esaú, seu irmão, e o seu coração psíquico estava sem paz, porque ele não sabia qual seria a reação de Esaú. Depois de 20 anos que ele havia enganado o irmão dele, trapaceado o irmão, agora era natural que ele tivesse aquela preocupação, porque ele foi informado que o irmão vinha também ao encontro dele e com 400 homens. Então era praticamente um pelotão, muita gente que estava vindo para esse encontro. E ele está agora, então, após esse encontro, e onde o nome dele foi transformado, foi mudado, Deus o estava abençoando, mas Deus queria, então, que ele tivesse esse encontro com o irmão dele, mas que ele tivesse um novo caráter, uma nova personalidade. Agora, ele é abençoado, ele vai a esse encontro preparado para enfrentar o desafio. Nós precisamos, então, ter esse encontro. Todo ser humano, todo homem, toda mulher precisa ter um encontro. É com um anjo? Não, exatamente, mas um encontro com Jesus ressuscitado, que nós não vemos, mas nós podemos vê-lo com os olhos da fé, porque a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas daquilo que nós esperamos. Temos essa convicção. E quando nós partimos desse princípio para ter esse encontro com Cristo, que nós ouvimos, é através da nossa confiança, na credibilidade que nós damos à sua palavra, especialmente o Novo Testamento, onde nós encontramos a biografia de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele faz ali convite, um dos convites mais bonitos que nós temos é aquele lá de Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. São palavras de Jesus que trazem bastante consolo e conforto para os nossos corações. E muitos irmãos em Cristo, atendendo esse convite de Jesus, também tiveram suas vidas marcadas. Alguns irmãos nos relatam da alegria que sentiram. Não foi assim um encontro como o de Jacó. E de Jacó também lá no Vale de Jaboque, não foi o único encontro que Jacó teve com Deus. Nós vamos ver que quando ele está fugindo lá de Gerar, onde o pai dele morava, lá na região onde tinha o rei Abimeleque, e ele cometeu os erros dele, ele fez aquela armadilha para Esaú. Nós vamos ver que ele está fugindo de lá, indo para Harã, e naquela primeira noite que ele está caminhando, ele tem um encontro com Deus. Quando ele dorme, colocando uma pedra como travesseiro, e ali ele dorme, e ele tem um sonho, ele tem uma visão, melhor dizendo. E nesta visão, uma escada era posta da terra, que o seu topo tocava nos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ali. E ele acordou, e com aquele sonho que era praticamente uma visão, ele disse: este não é outro lugar senão a casa de Deus e a porta do céu. E ele disse: esse lugar se chamará Betel,
que significa casa de Deus. Então foi um encontro ali, uma revelação de Deus, mas ele ia indo com seu coração ainda preocupado, fugindo do irmão. Nós achamos conveniente retornar aí a pessoa de Jacó, porque não foi então apenas um encontro que ele teve lá no Vale de Jaboque, né? Ele teve outros ainda, né, com Deus. Nós vamos ver também Deus falando com Isaías. Isaías, lá no capítulo 6 do seu livro, ele disse que ele foi ao templo. Ele estava no templo e ele teve então uma visão lá no templo, uma visão de Deus, né? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins, os anjos, né, estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas, ou seja, os batentes das portas, se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Que experiência maravilhosa essa do profeta Isaías. Isaías era um homem judeu bem-sucedido, segundo a história. Ele trabalhava na corte, ele trabalhava junto ao rei, e agora ele vai ao templo, porque às vezes nós vivemos uma vida de religiosidade e nos esquecemos que a espiritualidade, ela deve estar acima da religiosidade. Porque a religiosidade geralmente ela é composta de rituais cerimoniais, e nós nos esquecemos que a espiritualidade é a nossa intimidade com Deus, e ela fica acima dos rituais religiosos, das regras religiosas, aspectos puramente humanos. Ainda que sejam mandamentos, nós nos habituamos à prática desses mandamentos, dessas regras que as denominações estabelecem, e nos esquecemos que a comunhão com Deus deve estar acima de tudo isso. E Isaías então tem esse encontro com Deus lá no templo. E o primeiro aspecto na vida do profeta é que ele reconheceu que ele era o quê? Pecador. Ai de mim, porque eu sou pecador. E tenho lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. A Bíblia diz que ninguém viu a Deus, mas ele teve uma experiência especial ali, numa manifestação da glória de Deus. E Deus preservou a sua vida, assim como preservou a vida de Jacó e de outros personagens da Bíblia, de Moisés. E nós vamos vendo então essa bênção, esse privilégio de
ter esse encontro com Deus, essas manifestações de Deus, para nos abençoar, para nos ajudar, para nos proteger, nos guardar, nos encorajar na trajetória da nossa existência aqui sobre a terra. Pastor, mas eu nunca vi um anjo, eu nunca tive essa experiência de estar num lugar e descer fogo do céu, em manifestações angelicais. Hoje nós temos a palavra e nós devemos crer nessa bendita palavra. A Bíblia diz: havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas e de muitas maneiras, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, Jesus Cristo, a quem constituiu como herdeiro de tudo e por quem Ele fez também o mundo. E nós aprendemos então que através de Jesus, Deus fala conosco. Outro personagem que Deus falou de uma maneira assim bem clara com ele, foi com Paulo, o Saulo da cidade de Tarso. É interessante nós observarmos que naquela época muitos nomes estão na Bíblia e as pessoas são apresentados os primeiros nomes das pessoas. E o sobrenome, que nós chamamos hoje de sobrenome, era devido ao local onde aquela pessoa morava, onde aquela pessoa habitava. Então, o nome de Paulo, antes do seu encontro com Jesus, era Saulo. E ele era da cidade de Tarso. Então, fica aí Saulo de Tarso, assim conhecido. E nós vemos o seu encontro com Cristo. Deus observa nosso viver. Mas, pastor, tem aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente, né? É muita gente. É muita gente. 8 bilhões. Mas a Bíblia fala que Deus chama as estrelas por nome. Então, só na nossa galáxia, são mais de 100 bilhões de estrelas. Então, para Ele conhecer-nos por nome, se Ele conhece as estrelas só da nossa galáxia, bilhões, e são bilhões de galáxias, são bilhões de galáxias, e Ele conhece as estrelas todas por nome, diz a Bíblia. É difícil Ele conhecer você por nome? Não. Então Deus conhece a minha vida, conhece a sua, Ele conhece o nosso interior, Ele sabe o que vai nos nossos corações, sabe o que vai no seu e o que vai no meu coração. E Ele sabia que Paulo era um homem religioso, zeloso da sua religião, que era o farisaísmo, uma ramificação do judaísmo. E esse homem religioso estava fazendo o quê? Estava perseguindo a igreja. E a igreja é o quê? É o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça da igreja. Isso significa o orientador da igreja. E aí então, uma manifestação divina, ele ouve uma voz, ele vê uma luz resplandecente, e aquela voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele assusta, atônito, a Bíblia diz que ele caiu por terra. Nós não sabemos se ele estava a cavalo, se ele estava num camelo, porque só diz que ele caiu por terra. E aí então ele disse: quem és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Por quê? Estava perseguindo Jesus? Porque estava perseguindo a igreja, e a igreja é o corpo de Cristo. Então, uma coisa que nós aprendemos é que Jesus cuida da sua igreja. Você é parte da igreja?
Você faz parte desse corpo? Você entregou sua vida a Jesus Cristo? Você fez um pacto com o Senhor Jesus? Então saiba que Ele cuida da sua igreja. E se você é da igreja, logo você desfruta destes cuidados celestiais do Senhor Jesus Cristo, o nosso único e todo suficiente Salvador. Então há uma necessidade de estarmos não apenas numa religião, mas em Cristo, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A Bíblia também diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Agora, com Jesus no seu coração, você tem uma nova perspectiva de vida. Você tem uma nova esperança para novas realizações na sua existência. Então, é importante esse encontro com Cristo. E Jesus, Ele é maravilhoso. Porque conosco, nós pensamos que nós fomos a Jesus. Não, é Ele que nos busca. Assim como Ele foi ao encontro de Paulo. Paulo está indo lá para Damasco, autorizado pelos sacerdotes em Jerusalém, para prender os cristãos que estavam se reunindo lá em Damasco. E ele vai para lá para trazer prisioneiros cristãos de lá. Mas Deus é maravilhoso e Ele trabalha de uma maneira especial, espetacular. Paulo chega lá em Damasco, agora como crente em Jesus Cristo, Passou por uma transformação. E este encontro com Jesus, assim como foi com Jacó, Paulo também teve uma marca. A Bíblia diz que ele caiu e ele levantou e não enxergava mais. Ficou cego. E ele foi levado, conduzido pela mão daqueles que estavam com ele, para a casa de um tal de Simão, dono de um curtume, chamado Simão Curtidor. Ainda fala na rua direita, lá em Damasco. E ele vai para lá. E depois Deus fala com um servo dele que morava lá em Damasco, Ananias. Ananias estava orando e Deus fala com ele: Ananias, vai à rua direita e procura na casa de Simão por um tal de Saulo de Tarso. Olha aí, porque ele está orando. Olha como Deus abençoa as pessoas que oram. Você veio para a oração? É uma pena que os crentes, irmãos, não têm valorizado nossos cultos de orações. Porque quando nós estamos em oração, Deus está vendo a nossa oração. Deus está ouvindo a nossa oração. E Deus abençoa uma multidão por causa de poucos que oram. São poucos os que oram e muitos que são abençoados, porque Deus nos deu o ministério sacerdotal, o sacerdócio, a bênção da intercessão. E agora, Ananias estava orando, Paulo estava orando, agora depois do seu encontro com Cristo, e Ananias vai lá. E aquele que veio para perseguir, estava vindo, melhor dizendo, para perseguir e levar os cristãos prisioneiros, agora ele chega lá e Ananias diz assim: irmão Saulo. Olha que diferença. Irmão Saulo. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho para Damasco, Ele me enviou aqui para que eu ore por você, para que você seja cheio do Espírito Santo e seja batizado. Glória a Deus. Então nós vemos aí, irmãos, alguns encontros de pessoas que ficaram marcadas em suas vidas nesse encontro que tiveram com Deus. Mas foram encontros abençoadores, encontros transformadores, encontros que transformaram aquelas vidas para sempre. Homens e mulheres que gastaram suas vidas para a glória do Senhor nosso Deus, para a glória do seu nome,
para o progresso do reino de Deus sobre a face da terra. A pregação do Evangelho atravessou as fronteiras, atravessaram séculos e chegaram até nós. Sabe por quê? Porque Deus tem propósitos. Deus nos criou com um propósito. Deus nos criou com um objetivo. Deus não nos criou para vivermos uma vida irregular, uma vida desregrada, uma vida sem sentido, uma vida vazia. Deus nos criou com um propósito. E esse propósito é para louvor da sua glória. Então, que Deus possa ter falado aos nossos corações. E que você possa ter também, não precisa se preocupar que Deus não vai te jogar por terra. Às vezes a gente sente que está abandonado. Já sentiu-se assim? Eu acho que eu caí um tombo dessa vez. Eu acho que dessa vez Deus, Ele me puxou a orelha. Mas é sempre para o nosso bem. A correção vem de Deus sempre para o nosso bem. Então que Deus nos abençoe. Amém?